Bom dia, boa tarde e boa noite. Irei falar sobre os modelos atômicos, a parte introdutória deles, começando por Leucipo e Demócrito, depois indo para Dalton, Thomson, Rutherford e, por último, Rutherford-Bohr. E aqui estão os modelos evolutivos. Os primeiros indícios sobre o que é o átomo surgiu na Grécia Antiga por Leucipo e Demócrito. Esses dois atomistas da época diziam que o átomo era indivisível, ou seja, sem divisão, tornando assim o átomo a menor partícula da matéria. Isso foi uma formação racional, já que na época não tinha instrumentos tecnológicos. Portanto, foi aceita a teoria de Leucipo e Demócrito. Assim até os meados dos anos 1808, tornando assim a teoria ultrapassada. No ano de 1808, um químico chamado Dalton ainda acreditava que o átomo era a menor partícula da matéria. Mas a diferença da outra teoria é que descobriu que o átomo possuía massa e era uma partícula esférica. Ficou conhecido como bola de bilhar, e toda a matéria é composta por átomos. Assim como também os compostos são combinações de dois ou mais tipos diferentes de átomos, como por exemplo H2O, a água, que é formado por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E também descobriu o conceito de massa atômica, que será visto mais pra frente. Já no ano de 1898, um outro cientista provou a existência dos elétrons. Esse cientista foi chamado Thomson. Ele derrubou a teoria de que o átomo fosse indivisível, pois viu que os elétrons estavam em volta de uma carga positiva, que ficou conhecido como prótons. Também a carga do átomo era nula. Uma analogia que dá para fazer, que ficou conhecida a teoria dele, é o pudim de passas, na qual as passas representariam os elétrons e o pudim os prótons. No ano de 1911, outro cientista comprovou que o núcleo era positivo e neutro. Só que o seu experimento foi baseado por meio da radioatividade. Ele comprovou que possuía prótons e nêutrons, onde o núcleo estava encoberto com uma rígida camada mais extensa, na qual possuía os elétrons, que ficou conhecido como a eletrosfera. Ficou também conhecido como modelo do sistema solar. E o núcleo é conhecido como maior partículas de massas. Aqui é um exemplo de como ele chegou a isto. Que ele emitiu por meio de um elemento radioativo numa proteção de chumbo, né, que inibe a radiação. Fez um feixe de luz, na qual alguns passaram reto, outros desviaram. Esses que desviaram tinham um pouco de elétrons nele. Esse que não teve, passou reto. Por fim, chegamos à teoria atômica de Rutherford-Bohr. Bohr comprovou que, no ano de 1913, comprovou que os elétrons estavam em órbitas circulares que possuíam energia bem definida, sendo denominadas camadas eletrônicas ou níveis de energias. Ele também provou que, quando os elétrons estão excitados, quando tem uma energia a mais neles, eles tendem a pular a sua camada. Mas assim que a sua energia é liberada por ondas eletromagnéticas, os elétrons voltam à sua camada original. Ou seja, no seu estado fundamental, que é o menor nível de energia. Os níveis de energia, também chamados de camadas eletrônicas, têm um certo número de elétrons permitidos. E elas vão da letra K, L, M, N, O, P e Q. No próximo do núcleo tem menos elétrons. Muito obrigado.